Vamos falar um pouquinho, antes de entrar no jogo em si, eu vou até pedir para a Paula e para o Túlio também. Hoje, como o João é o nosso convidado especial, fica à vontade. Obrigado. Vamos tentar deixar o João falar o máximo. Direcionem também, me ajudem até a fazer os questionamentos para o João, que a gente quer saber a opinião dele, a galera está ansiosa aqui para saber. Sobre esse momento do Flamengo, João, a gente estava conversando nos bastidores aqui, um pouquinho antes de começar o programa. A situação tá tensa, né? O que tem vazado recentemente, né, o que tem saído em vários portais, inclusive, é que há confusão em grupos. Falava-se muito daquela panela de 85 e tal, e, sinceramente, parecia até um certo mito, exagero em alguns momentos. Mas agora entende-se que há realmente um racha entre os jogadores, há uma indisposição com o próprio treinador, Paulo Souza, e, na verdade, o jogador está boicotando a si mesmo quando age dessa forma, né? Como é que você vê isso que está rolando lá? Assim, à distância, a gente percebe o seguinte: desde que Jorge Jesus foi embora, o Flamengo nunca mais foi o mesmo, né? Não deu certo com o Domi, não deu certo com o Rogério Ceni, embora o Rogério tenha conquistado 3 títulos. Em termos de currículo, ele foi o melhor que passou após o Jorge Jesus. E também não deu certo com o Renato Gaúcho, né? A coisa começou bem, mas depois desandou e não funcionou. O que eu tenho a impressão é que o Paulo Souza ele veio com a missão de reconstruir o time do Flamengo, né? E isso acho que foi passado para ele bem claro. Você chega com uma missão de mudar algumas peças que já não estão mais dando resultado. Mas isso é uma missão muito complicada, porque você vai mexer com gente que tem história, que tem títulos, que está dedo no museu vespeiro, do clube. Né? Meteu o dedo ali na ferida, mexeu no vespeiro. E ele, que cá entre nós não está colaborando também, porque acho que não está fazendo um trabalho bom, ele está fazendo um trabalho que, na maior parte das vezes, é para ruim do que bom, mas ele tem essa missão delicada de mexer, de tirar essas cadeiras cativas. E ele é o treinador com mais personalidade que o Flamengo teve depois que o Jorge Jesus foi embora. Porque ele não tem medo de bater de frente com esses caras, com os ídolos, com os jogadores consagrados, com os jogadores que entraram para a história do clube. E ele botou todo mundo para jogar, fez as observações dele, percebeu que alguns desses mais experientes não estavam dando retorno, e aí começou um grande problema, porque ele mexeu com lideranças do grupo. E isso é muito comum no futebol. A gente sempre ouviu falar que o técnico tem que ter o grupo na mão, que tem que ter o vestiário, que o time tem que correr para ele. E fica nítido que, neste momento, o time do Flamengo não corre para o Paulo Souza. Não que o Paulo Souza esteja fazendo tudo certo, pelo contrário. Ele tem feito escolhas equivocadas, ele está sendo inflexível, ele não abre mão, muitas vezes, de algumas convicções, ele poderia ser um pouco mais variante para atender algumas necessidades de alguns jogadores do elenco que poderiam render melhor, mas ele não faz isso, ele mantém o esquema dele. Agora, os jogadores do Flamengo estão visivelmente incomodados e não estão, neste momento, em sintonia com o treinador. Eu pego um jogo que, para mim, foi o melhor do Flamengo na temporada. Flamengo e Atlético Mineiro, final da Supercopa. O Flamengo jogou muito bem aquele dia. O Flamengo foi melhor do que o Atlético Mineiro, que hoje é um grande time. A partir dali, a gente viu um jogo contra o Botafogo bom e depois o Flamengo começou a cair. O tempo, a partir do momento que o Paulo Souza começou a mexer em algumas peças importantes dentro do elenco, a coisa perdeu rumo. O time do Flamengo travou, estacionou, parou de jogar bem, não evoluiu, pelo contrário, regrediu. E isso passa muito por esse relacionamento do treinador e dos jogadores. Se os jogadores não estiverem afim de ajudar um treinador, nenhum treinador do mundo vai fazer um time jogar. Se os caras do Manchester City não gostarem do Guardiola e não estiverem afim de ajudar o Guardiola terá problemas. Aí entra o profissionalismo. Todos nós aqui já trabalhamos com chefes que nós não tínhamos muita afinidade. E que até questionava a capacidade em alguns momentos. Exatamente. Né? A gente sempre trabalhou com muitas pessoas que a gente achava
muito bacana, que gostava, e outras que não. Mas você tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E isso no futebol é um pouco diferente, principalmente aqui no Brasil, né? Quando o time não curte muito o treinador, a gente percebe que há uma atitude até natural, né, do grupo para que a equipe caia de rendimento, e como existe a cultura de colocar na conta do técnico, quase sempre sobra para o técnico, e aí o técnico é derrubado. Mas eu, sinceramente, não sei não se isso vai acontecer no Flamengo. Eu estou achando que o Paulo Souza ele vai ganhar essa queda de braço aí, cara. Então, a gente tem mais dois integrantes do Fla aqui que mandaram mensagem no chat, além da Nath, Coelho. Beijo pra Nath, né, que estava aqui agora. Rafa Penido falou: faz barulho, nação. Boa Opa! noite, trio. Grande Rafa. Boa noite, mestre João Guilherme. O Rafa, que Obrigado, é o nosso amigo. garoto prodígio aqui da narração. Sensacional, grande narrador, e filho do Luiz Penido, não é isso? Sobrinho, na realidade. Sobrinho do Luiz Penido, né? Ou seja, tá no DNA. Abração, Rafa. Parabéns pelo trabalho aí. Rafa é fera também. Um abraço pro Rafa. E o Roberto Nazário, que é o nosso vovô comentarista aqui do Coluna do Fla. O Roberto falou assim, fez uma pergunta para você, João, falando sobre isso que você está dizendo. Boa noite, pessoal. João Guilherme, você acredita que essa pressão será um divisor de águas? Ou estamos diante de um naufrágio inevitável de uma embarcação com um baú de ouro no porão? Gostei da analogia. Boa analogia. Cara, eu acho que vai ser um divisor de águas. Porque a informação lá dos companheiros da ESPN, o Pedro Henrique Torre e o Pedro Ivo, é que o Marcos Braz não viajou para Lima. Isso. Ele ficou no Rio de Janeiro para tratar de uma reformulação. Eu acho que chegou a um limite. Caiu a ficha de que aquele time de 2019, muitos, não todos, muitos daqueles jogadores que estão lá no Museu do Flamengo não têm mais condição de assumir uma titularidade, de ajudarem a equipe. Então, eu acho que essa sequência, a perda do Campeonato Carioca, vai ser esse divisor de água. Eu tenho a impressão de que atitudes serão tomadas e vamos ver até que ponto isso vai influenciar amanhã na estreia na Libertadores, né? Eu confesso que eu estou muito curioso para saber como vai reagir o time do Flamengo amanhã com esse embate com o Paulo Souza, que todo mundo sabe que existe, nessa estreia fora de casa lá em Lima. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando, inclusive, sobre o Braz ter ficado para reformulação e tal, sobre as mudanças do Paulo. Você não acha que, em certo momento, delegaram funções ao Paulo que não são de responsabilidade dele? Porque algumas partes dessa reestruturação que tem que começar interna, elas deveriam partir dos dirigentes. Então, assim, colocaram nele não só, você... Alguns medalhões, por exemplo, que a galera questiona as renovações. Diego Alves, Ribas, Felipe. O Alves foi barrado, né, praticamente, está vindo o titular, o Ribas quase não entra. O Felipe é quem ainda está ficando ali, né, fazendo essa linha defensiva de terceiro zagueiro e tal, mas também não está atuando tão bem. Você não acha que, num certo ponto, faltou talvez um feeling da diretoria de tipo, até aqui sou eu, daqui para cá é você, e aí delegaram tudo para ele? Eu acho que estão colocando nele toda a responsabilidade, e aí ele tá sendo meio que para-raio, entendeu? Ele tá comandando o departamento de futebol, ele não tá lidando só com a gestão do grupo. Eu acho que isso também não pode ter intensificado esse problema? Não poderia ser mais ameno? Poderia, eu concordo plenamente com você. Acho que a diretoria deveria se impor, né, mais e assumir o comando. Mas eu acho, Paula, que eles estão repetindo a fórmula do Jorge Jesus. Se você lembrar, o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, ele tomou a frente de tudo, né? O Braz contratou lá com o Pelaipe e tal, mas quem assumiu tudo foi o Jorge Jesus, com a equipe dele. Então, ele indicava as contratações, ele dava as entrevistas, ele colocava a cara a tapa, mesmo no início dele, que teve algumas turbulências. Então, eles tentaram, com o Paulo Souza, repetir a fórmula do Jorge Jesus. Só que a missão do Paulo Souza, eu acho que era muito mais complicada pelo seguinte aspecto. O Jorge Jesus chegou num elenco do Flamengo que ainda não tinha conquistado títulos relevantes no Flamengo. Não tinha entrado para a história do clube.
A partir do momento que isso aconteceu e o Jorge Jesus foi embora, esses jogadores imensos na história do clube, eles ficaram soltos e a impressão que passa de fora é que eles têm uma autonomia muito grande. E aí trouxeram exatamente um técnico português com uma personalidade muito forte. Paulo Sousa é um cara que não leva desaforo para casa, fala na cara de quem tiver que falar, isso eu sei porque companheiros meus que jogaram com ele e conhecem ele de vestiário dizem isso dele. Ele é um cara de uma cultural também, né, João? Exatamente. Assim, né? Exatamente. Ele tem uma personalidade muito forte, ele não faz muita média, ele quando fala o que tem que falar, ele fala diretamente para a pessoa. E ele veio, como eu já disse aqui, com essa missão de iniciar uma nova etapa. Olha, você tem que aproveitar aquilo que ainda dá e começar a fazer uma reformulação no elenco. Por isso, esse campeonato carioca com vários jogos, com formações diferentes, com quase todo o elenco sendo aproveitado. Eu acho um equívoco, Paulo, mas é o que está acontecendo. E que deu certo com o Jorge Jesus. E que estão tentando fazer agora com o Paulo Sousa. Mas numa situação muito diferente. E que até o momento não está dando certo. Vamos ver a partir de agora.